Boa tarde a todos. Bem-vindos a mais uma edição do evento Biblioteca Convida, realizado pelo Supremo Tribunal Federal. O objetivo deste projeto é a aproximação dos integrantes do tribunal com a academia e com os profissionais da área de ciência da informação. Nesta edição, o tema escolhido para debates foi Biblioteconomia e Ação. Nossas convidadas para esta edição são as senhoras Isa Antunes e Thalita Gama. A bibliotecária Isa Antunes é especializada em administração de sistemas de informação e em planejamento de serviços bibliotecários. Atuou como bibliotecária da Petrobras e do Ministério da Defesa. Foi presidente da Associação dos Bibliotecários do Distrito Federal por 3 vezes e por sua atuação recebeu vários prêmios. Medalha Rubens Borra de Moraes, honra concedida pelo Conselho Regional de Biblioteconomia da Primeira Região, Distrito Federal. Honra ao Mérito das Forças Armadas, concedida pelo Ministério da Defesa, e título de cidadã honorária conferido pela Câmara Legislativa de Brasília. É também autora do livro Auxiliar de Biblioteca, Técnicas e Práticas para a Formação Profissional, que atualmente está em sua 7ª edição. A servidora pública Thalita Gama é bibliotecária do Centro de Ciências Jurídicas e Políticas da Unirio. É graduada em Biblioteconomia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, possui mestrado em Memória Social pela Unirio e é idealizadora do projeto Santa Biblioteconomia, onde produz conteúdo na internet desde 2013. Para apresentar e mediar o evento, teremos a participação da senhora Thalita Damon James, bibliotecária e integrante do quadro da Biblioteca Ministro Vitor Nunes Leal do Supremo Tribunal Federal. Mestre em Ciência da Informação pela Universidade Federal de São Carlos, a senhora Thalita é especialista em gestão do conhecimento e atua como produtora de conteúdo e instrutora em cursos voltados à gestão da informação. Neste evento, os participantes poderão enviar perguntas que, de acordo com o tempo disponível, serão respondidas ao final da exposição. As questões deverão ser encaminhadas pela ferramenta de perguntas e respostas da videoconferência, identificada com a sigla QIA, e serão repassadas à mediadora ao longo do evento. Informamos que haverá emissão de certificado para os participantes. Para registrar sua presença, é imprescindível preencher o formulário que será encaminhado pelos administradores ao longo do evento, com os dados para emissão deste documento. Convidamos para fazer a abertura do evento a senhora Thalita Damon James, integrante da Biblioteca Ministro Vitor Nunes Leal do Supremo Tribunal Federal, que tem a palavra. Muitíssimo boa tarde a todos. É uma honra receber todas as pessoas participantes deste evento hoje. O Biblioteca Convida é uma iniciativa da Biblioteca Vitor Nunes Leal para comunicação de ciência da informação feita por bibliotecários para bibliotecários. Essa é a 3ª edição do evento e é com muito prazer que recebemos hoje as bibliotecárias Thalita Gama e Isa Antunes, ambas referências na área. Agora eu gostaria de passar a palavra para a bibliotecária Thalita Gama, que vai fazer uma exposição sobre biblioteconomia e ação, tendo por base a sua pesquisa de mestrado. Thalita, muitíssimo boa tarde, a palavra é toda sua. Olá, primeiro eu quero agradecer o convite de poder falar um pouco da minha pesquisa. Eu vou passar aqui a apresentação e vamos conversando. Me confirme, por favor, se está mostrando direitinho. Estamos vendo. Maravilha. Então, hoje eu vou falar um pouco da minha pesquisa do mestrado e eu queria deixar claro que foi uma pesquisa dentro de um programa de pós-graduação em Memória Social. Então, é um olhar aí diferenciado para a área de biblioteconomia. E o meu tema foi estudar os discursos dentro do Congresso Brasileiro de Biblioteconomia e Documentação. E aí tem um período de tempo que foi de 54 a 79 o meu foco. Eu tive como professora orientadora a doutora Evelyn Orrico, que me ajudou muitíssimo nessa trajetória, e essa pesquisa se enquadrou dentro da linha de pesquisa de memória e linguagem. Então, qual foi o objetivo geral dessa minha pesquisa? Era construir a memória do campo profissional, e aí essa perspectiva de construção é que enquanto estamos vivendo a nossa vida profissional, nós estamos também ajudando a construir esse campo. Então, como bibliotecária, eu tinha o desejo de fazer essa pesquisa
em cima dos discursos do Congresso Brasileiro de Biblioteconomia. Então, o objetivo foi analisar essas 10 primeiras edições, quais foram os temas debatidos, eu analisei discursos de abertura e de encerramento, e consegui recuperar esses documentos e fiz uma comparação entre quais foram os assuntos e as temáticas que estavam sendo discutidas na última edição presencial do evento que aconteceu em 2019. Então, eu queria fazer uma comparação. Será que o que a área da biblioteconomia estava discutindo e achava relevante tantos anos atrás, se aquilo tinha tido um desenrolar? Qual foi o fim daquilo? Se atualmente as demandas eram similares ou se estávamos já necessitando de outras ações. E a minha motivação para essa pesquisa vem da minha própria atuação profissional e observação da área. Estou trabalhando na área de biblioteconomia já há 9 anos, fui a encontros tanto do CBBD quanto do SNBU como bibliotecária universitária e percebi nesses eventos, nessa comunicação que existe entre os pares, muitas necessidades, muitas demandas, e isso me motivou a me aprofundar durante essa pesquisa. E uma das justificativas para escolher esse período de tempo, entre 1954 e 79, é que é um período cheio de marcos na área da biblioteconomia. Então, por exemplo, em 1954, que nós temos o primeiro congresso, a profissão ainda não tinha todo esse reconhecimento que nós temos hoje em dia da própria sociedade e do processo regulatório. Em 58, nós conseguimos a regularização pelo Ministério do Trabalho como uma das profissões ali enquadradas pelo próprio Ministério. Durante o segundo congresso, em 59, aconteceu a criação da FEBAB. Então, a FEBAB veio de um dos congressos, isso é muito significante. No terceiro congresso, já foi a primeira organização da Federação Brasileira de Bibliotecários, que é uma instituição que até hoje é muito relevante e promove um incentivo muito grande da categoria. Em 62, tivemos aí o primeiro currículo mínimo da área e também a nossa lei que dispõe sobre a profissão do bibliotecário. Então, foi um passo muito grande e era visível, analisando os anais dos antigos congressos antes dessa data, de que os bibliotecários estavam lutando, né? Estavam mobilizando ali políticos, influências, para que essa lei fosse aprovada. Em 65, tivemos essa regulamentação e, a partir daí, tivemos a criação do Conselho Federal e também dos regionais, com a criação do Código de Ética e várias ferramentas e plataformas que auxiliam a profissão até hoje. A questão da criação do Conselho, ela protege a sociedade de que pessoas que não tenham a formação de bibliotecário, que não tenham essa validação, exerçam a nossa profissão de forma irregular. Então, é muito importante. Em 67, também, durante discussões ali do quinto congresso, tivemos a criação da Associação do Ensino de Biblioteconomia e Documentação, que também é muito relevante para a área. Já na década de 70, temos aí a criação do primeiro sindicato, a criação do primeiro mestrado lá no IBICT. Em 72, a criação da primeira revista também relacionada ao IBICT. E fechamos aí o período de tempo analisado com o 10º CBBD já em 79. Então, percebam que nesse período analisado aconteceram muitas ações relacionadas com a área de biblioteconomia no Brasil. Eu quero frisar que, durante a minha pesquisa, eu separei o universo bibliotecário em 3 vertentes. Um é a biblioteconomia como uma disciplina e uma área do conhecimento. A outra seria as bibliotecas como as instituições. E, finalmente, o bibliotecário no seu campo profissional. E a minha pesquisa focou nesse terceiro ponto, do bibliotecário na sua atuação e nas suas demandas enquanto profissional. E a questão que orientou toda a minha pesquisa
era responder quais foram esses aspectos dos discursos atuais sobre o campo da biblioteconomia no Brasil, que já fizeram parte aí da agenda da área desde as primeiras edições do Congresso Brasileiro de Biblioteconomia. Essa foi a questão que me moveu. Como objetivos específicos, busquei identificar marcas discursivas nas temáticas e também relacionar, identificando nos discursos, o que estava sendo discutido. Como aporte teórico-metodológico, utilizei autores que falavam sobre o conceito de poder, relacionados à memória social, encarando aqui que a memória ela é um impacto do que aconteceu no passado e como isso está refletindo no nosso presente, como ainda tem esse impacto no momento que estamos vivendo hoje. E para a área de biblioteconomia, isso seria muito relevante. Também utilizei conceito de instituição e relacionados à análise do discurso da vertente francesa, que foi a técnica que eu utilizei para analisar os documentos, que busca principalmente não só enxergar o que está escrito nos documentos, mas também o que não foi escrito, que é um olhar apurado também sobre a memória. Destaco que essa pesquisa teve uma grande contribuição do repositório da FEBAB, que foi lançado em 2019 e que reúne um acervo assim, riquíssimo sobre o nosso campo. Então, ali tem documentos digitalizados, anais de congresso, eventos, e só por conta desse conteúdo riquíssimo que foi possível realmente pesquisar esses congressos que aconteceram há tantos anos e que ainda tem essa memória preservada por conta desse trabalho da FEBAB. Então, foi importantíssimo. E aí eu trago aqui alguns resultados, fiz muitos apontamentos. O arquivo, para quem quiser ler a pesquisa como um todo, está disponível no repositório institucional da Unirio. Basta colocar o meu nome ou até o título da pesquisa, vocês conseguem achar facilmente no Google ou no repositório da Unirio. Mas aqui eu vou destacar algumas análises. Então, eu trouxe aqui um trecho de uma recomendação ao final do 4º Congresso, que foi em 63, que era uma recomendação sobre a instalação de cursos de pós-graduação, e o objetivo era o aperfeiçoamento ali dos serviços bibliotecários. E os reflexos foi que, cerca de 15 anos depois, nós já tínhamos 5 cursos espalhados pelo Brasil, sendo o primeiro aí na década de 70, e o último, nesse período analisado, foi em 78, da UFPB. Então, demandas que os profissionais que estavam no Congresso enxergavam as necessidades acabaram sendo atendidas anos depois, mas isso virou uma crescente. E óbvio que tem aí um contexto político, econômico, que fez com que essa demanda pudesse ser realmente atendida. Um outro tópico que eu comento muito na minha pesquisa é os discursos e a pessoa da Laura Russo, que foi uma bibliotecária importantíssima para a constituição da área de biblioteconomia no Brasil. Ela foi a primeira presidente da FEBAB, ela rascunhou o nosso primeiro código de ética e tinha uma personalidade, né, por tudo que eu li, entrevistas dela que eu pesquisei também, muito forte e decidida. Então, ela lutou muito pela nossa categoria. E um dos discursos, ela fala, né, que nós necessitamos de entidades de classe e nós precisamos reforçar que somos bibliotecários. Ela fala associações de bibliotecários, não de documentalistas, não de técnicos em informação, de informatas, informólogos, pesquisadores legislativos, enfim. Ela reforçava tanto a identificação enquanto bibliotecários que precisávamos ter, e também já era uma crítica a essa tentativa de mudar da profissão por um possível simpatia da sociedade num todo, como se o termo bibliotecário estivesse ultrapassado já naquela época, em 1973. E esse discurso tem muitos reflexos hoje em dia, né?
porque nós temos aí cursos, graduações que mudaram, fizeram essa modificação de nomenclatura, que não se enquadram mais como biblioteconomia, e aí adicionaram o termo ciência, gestão da informação. E aí, por exemplo, a Escola de Biblioteconomia da UFMG, no ano 2000, se transformou numa escola de ciência da informação. Na USP também, o Departamento de Biblioteconomia e Documentação mudou de nome para Departamento de Informação e Cultura. E existem outros exemplos pelo Brasil. Esses são só alguns para a gente ilustrar. Então, é uma polêmica que já existia na década de 70 e se mantém nos dias atuais entre é relevante querermos mudar a nomenclatura da profissão, isso reflete a forma com que possíveis empregadores ou a própria sociedade encara o papel do bibliotecário. Então, não tem uma resposta simples para essa questão, mas aponto que essa preocupação pela proteção da nossa categoria já existia, pelo menos desde a década de 70, pelos discursos analisados. Então, toda essa pesquisa ela não buscou esgotar, né, possíveis discussões, tanto em relação aos congressos quanto aos discursos que foram analisados. O objetivo foi dar subsídios para um olhar mais aprofundado sobre a trajetória do Congresso Brasileiro de Documentação e o seu impacto na realidade dos bibliotecários do Brasil. Também é uma forma de exaltar o papel dos movimentos associativos, a importância de apoiarmos as associações, de comparecermos aos eventos que acontecem e realmente fazer o possível enquanto profissionais na nossa vida para que a nossa área se fortaleça, né? E ressalto novamente a importância e o valor do repositório da FEBAB como uma fonte de informação sobre a trajetória da biblioteconomia brasileira. Então, eu acredito que os documentos que estão ali disponíveis e muito bem organizados podem, inclusive, auxiliar outros colegas, outros pesquisadores a se aprofundarem e também fomentarem novos trabalhos relacionados à nossa área. Então, eu agradeço o espaço. Muito obrigada. Obrigada, Thalita, pela exposição e excelente pesquisa, né? Não tem nem o que colocar nesse momento, mas estou guardando, inclusive, algumas colocações para o final. Mas queria convidar agora, nesse momento, a bibliotecária Isa Antunes para conduzir um diálogo sobre biblioteconomia e ação com a bibliotecária Thalita Gama. Isa, a palavra é toda sua. Pessoal, eu acho que a gente está com um probleminha no áudio da Isa. Isa, se você puder clicar no botão para tirar seu microfone do mute. Oi, e agora? Agora estamos te ouvindo, Isa. Muito obrigada. Se puder começar tá. novamente a sua fala, por favor. Tá, eu cumprimento a todos, uma boa tarde, um fim de tarde, né? E quero agradecer a Luísa o convite de participar dessa conversa com a Thalita. E eu queria também dizer que, realmente, o assunto é um assunto muito que me agrada muito, né? Falar sobre movimento associativo, as nossas associações, os nossos órgãos de classe, a nossa federação. Então, são assuntos que eu gosto demais e que, como bibliotecária, há mais de... completo agora esse ano 59 anos de formada, eu
pelo menos 40 anos eu passei me dedicando voluntariamente a várias ações da Associação dos Bibliotecários aqui do Distrito Federal. Thalita, a pesquisa, a sua dissertação, é primorosa. Eu achei assim, sensacional. Eu aprendi e tomei conhecimento de muitas coisas, principalmente da importância dos CBBDs. Não é? Eu queria saber de você se antes de você começar essa pesquisa, você tinha noção da consciência, da importância da Laura Russo para a nossa área. Isa, primeiro falar que assim, estou muito feliz de estar aqui com você, já te conhecia de nome, né? Já te admirava, então é uma honra poder dividir esse espaço aqui com você e saber que você, né, leu minha pesquisa. Bom, antes de iniciar o processo, né, da documentação, da análise dos dados, eu já conhecia a Laura Russo também de nome, né, de ter estudado, teve uma certa importância, mas eu não conhecia profundamente. E foi uma das grandes e prazerosas descobertas ver como que, às vezes, a força de uma mulher, de uma pessoa, movimentou tanto uma área, que realmente nós precisamos agradecer muito que a Laura Russo foi uma bibliotecária tão ativa naquele momento e conseguiu tantas conquistas para a nossa área. Então, eu já conhecia, mas me aprofundei muito mais depois que eu concluí a pesquisa da dissertação como um todo. Eu, na verdade, já conhecia e já sabia que Laura Russo tinha um papel preponderante na nossa profissão, não é? No início da nossa profissão, na nossa regulamentação, no nosso código de ética. Ela sempre lutou muito e eu, inclusive, tenho o livro dela, A Biblioteconomia Brasileira, e autografado por ela. Olha, raríssimo. Em 1966, quando ela lançou o livro, né? Eu era bibliotecária no Rio de Janeiro, porque eu me formei no Rio de Janeiro, né? E eu já tinha 3 anos de profissão. Eu me formei em 63, então eu já tinha 3 anos já de atuação. E eu ia muito, era sócia da Associação Brasileira de Bibliotecários do Rio de Janeiro, que depois se transformou em sindicato, né? E todos os eventos que a associação fazia, eu fazia questão de comparecer, porque eu acho muito importante esse contato com os colegas, né? E a gente só consegue isso nos eventos, né? Nos eventos. Então, quando ela lançou o livro no Rio de Janeiro, eu estive lá e ela fez uma dedicatória para mim. Eu acho que a sua pesquisa, a sua dissertação, deve ser lida por todos os bibliotecários. Sabe? Eles precisam ler, porque é a história da biblioteconomia, e a gente precisa conhecer a nossa história, tá? O nosso passado. Como nós chegamos até aqui? Né? Isso é muito importante, isso é muito importante. Eu sempre dei muito valor a isso, né? E a minha participação em associação se deu principalmente dentro da escola de biblioteconomia, porque todos os meus professores eram associados da Associação Brasileira de Bibliotecários no Rio de Janeiro, todos eles. Era muito importante. E eles diziam assim, quando vocês receberem o diploma, vocês vão fazer 2 coisas, né? Ir no Conselho Regional de Biblioteconomia e se associarem à Associação Brasileira de Bibliotecários. Então, eles nos incentivavam a fazer isso, porque, naquele momento, era realmente a gente fortalecer a profissão, a gente tinha que fortalecer. Não que eu acho que hoje não se deva fazer isso, não.
temos que continuar prestigiando as nossas associações, os nossos conselhos, né? O nosso Conselho Federal, a nossa federação, que faz um evento desse porte, que é um dos maiores da América Latina e de maior importância para a biblioteconomia, né? Então, e com poucos recursos, é uma luta. Eu que participei de 2 seminários, que em 75 eu já estava trabalhando em Brasília, e eu lutei muito ao lado do Aníbal para organizar, Aníbal Rodrigues, que era presidente na época da associação, da BDF, para construir, organizar o 8º, né? Eu acho que foi o 8º congresso, que foi aqui em Brasília. E depois o 22º, também em Brasília, eu já era presidente da BDF. Então, aí é que eu vi como dá trabalho você organizar, né? E, em busca de apoio, de patrocínio. É uma coisa louca, uma coisa louca. Reuniões em cima de reunião. Então, eu acho que foi uma escolha, um tema muito legal que você levantou, e eu acho até que você podia também transformar a sua dissertação num artigo para você divulgar nas revistas da nossa área, que são muitas. Então, você pode escolher. Sim. Pode ser a revista eletrônica da BDF, da FEBAB, né? Mas faça isso, porque os bibliotecários precisam realmente conhecer a sua pesquisa, viu? Foi muito bem estruturada, muito bem documentada, uma bibliografia riquíssima, não é? Que eu dou os parabéns a você, porque realmente eu sei como é difícil, né, você pesquisar em tantas fontes, né? Então, parabéns, e eu espero que muitos leiam a sua dissertação. Obrigada, Isa. Está nos meus planos ainda esse ano conseguir fazer um artigo relacionado à dissertação, sim, e divulgar, né? Porque a gente escreve a pesquisa querendo que as pessoas realmente conheçam, leiam e se apropriem disso. E, claro, contribuir para a área como um todo. Sim. Então, a gente dá aí o nosso pontinho, né, de contribuição para a nossa área, muito bom. Obrigada pelo Você retorno. fala em biblioteconomia social, né? Você acha que esse tema é um tema novo? É um tema que surgiu agora? Olha, pela pesquisa, inclusive, a gente vê que a biblioteconomia social ela já era debatida, mas não tinha muito espaço. Então, acho que até com a questão das redes sociais, a forma mais fácil da gente se comunicar, ficou mais dinâmico de poder falar de ações sociais relacionadas à biblioteconomia. E a biblioteconomia são os bibliotecários, é a nossa atuação prática ali no dia a dia. Então, a gente poder ter um olhar mais amplo das pessoas que vão acessar as bibliotecas, de pessoas que estão em situações de vulnerabilidade e que também precisam de um trabalho capacitado para ter acesso a informações de qualidade, acho que isso sempre foi uma preocupação do bibliotecário. Porém, tem se tornado um assunto mais popular e discutido, o que é ótimo, né? Nós precisamos de colegas que tenham essa preocupação. Sim. Eu sempre achei que a biblioteconomia era uma biblioteconomia social. Sempre achei. É uma biblioteconomia social. Não existe... Não é? Nós lidamos com a sociedade. Não é? Agora, não sei se algumas pessoas acham que seria a responsabilidade social do profissional bibliotecário, entendeu? Entendeu? Sim. Será que o bibliotecário se sentir uma personagem, um profissional que realmente atenda
a contenda da sociedade, entendeu? Eu acho assim, porque para mim a biblioteconomia sempre foi social, não é um tema novo para mim, não é, porque eu sempre achei que, e a gente estuda isso na escola, né? Que a biblioteconomia, as bibliotecas precisam atender a todo tipo de público, né? Então, por exemplo, você fala que que surgiu num dos congressos a necessidade de se fazer bibliotecas prisionais, não é? Isso também já era falado na biblioteconomia. Por quê? Porque nós temos que atender a todo tipo de leitor, não é? Aquele que está encarcerado, aquele que está no hospital. Então, isso a gente vê até nos livros didáticos, né? Que acontecia isso, né? Mas só agora, foi muito interessante você demonstrar isso, porque a coisa já tinha sido debatida nos anos 60, e só agora, em 2000, realmente começou esse movimento das bibliotecas prisionais, né? Então, também foi uma descoberta muito interessante que eu vi. Eu consegui participar, eu não fui a todos os congressos, infelizmente a gente nem sempre pode, né? Problemas financeiros e até de impedimento profissional, os nossos patrões às vezes não querem, né, nos liberar, mas fui a muitos, eu fui aos 5 ou 6 congressos, né? E sempre considerei que é um espaço mesmo de troca de experiência, porque você vê muita coisa, muita biblioteconomia que é praticada no interior do Brasil, né? Nas cidades grandes também, e você ali se incentiva, aprende, busca aqueles exemplos, né? Então, muito interessante. Gostei demais da sua dissertação. Muito, muito mesmo. Eu queria fazer uma outra pergunta a você, que é o seguinte: como é que você define a memória social na nossa área? A memória social na área da biblioteconomia? Olha, Isa, eu gosto muito de uma definição do autor chamado Pierre Nora, que ele fala que a memória social é os traços do passado que ainda impactam o nosso presente. E eu acredito que na nossa área isso pode ser exemplificado pela memória aí de um congresso como o CBBD. Então, tudo que aconteceu ali, as discussões, os profissionais que ajudaram a construir, tudo isso se reflete na nossa área atualmente. Nós vivemos essa memória. Então, assim, legislações que foram aprovadas, pautas discutidas, tudo isso está na vivência dessa nova geração, que também está construindo, né, o futuro. Então, é muito importante a gente analisar esse passado, essa memória, com respeito, buscando aprender e buscando entender por que deu certo, por que tal demanda não conseguiu ir para frente, qual foi o empecilho, e também ver que, muitas vezes, para algo realmente acontecer, você tem que continuar batalhando em cima. Então, a nossa área tem muito essa questão também. E eu acho que você fala também na dissertação que a memória é feita com as pessoas, né? As pessoas fazem a memória de uma profissão, de um campo do conhecimento, né? Isso é muito importante também. Outra coisa que eu queria saber de você é o seguinte: será que houve em 1975, no Congresso aqui em Brasília, houve uma recomendação de que a biblioteconomia precisava de um órgão forte para defender
as demandas, para trabalhar nos planejamentos e tal. Então, será que realmente a gente precisa de um órgão forte? Olha, Isa, no meu ponto de vista, nós já temos esse órgão, que é a FEBAB. Ela já é um órgão forte, ela já nos representa, né? Já tem aí, é a nossa representante na IFLA globalmente, produz aí o Congresso Brasileiro de Documentação, que é um dos mais importantes, junto com o SNBU. E então eu acho que cabe a nós, que estamos na ativa, valorizarmos a federação, apoiarmos e contribuir de alguma forma, mesmo que você não possa, né, contribuir trabalhando para a FEBAB, apoiando, compartilhando os produtos, os serviços, tudo ajudar da forma que der, né? E fazer críticas construtivas. Eu acho que às vezes as pessoas querem criticar o movimento associativo, mas também não se mexem para ajudar a construir um melhor. Então, ter essa crítica também, assim, de encarar o que já existe. Você não concorda com alguma atitude, mas como a gente pode melhorar, né? Porque as pessoas que estão ali também são nossos colegas bibliotecários, têm as suas próprias vidas e estão se dedicando um tempo para a área, né? Para o crescimento da área. Perfeito, eu concordo com com o que você falou, porque a FEBAB realmente levou a nossa biblioteconomia para o exterior, não é verdade? E tem feito um trabalho de cada vez mais participar da IFLA, porque ela se filiou. Anteriormente, ela não era afiliada, porque para se filiar você paga uma taxa em dólar, parece, uma coisa assim, né? Então, depois que ela se filiou mesmo, a IFLA, ela passou a ter um respeito muito grande dentro da IFLA e no exterior mesmo, né? E nos nossos congressos, você tem a presença de pessoas, profissionais de todo mundo, né? Todo mundo. Da América Latina vem muita gente, mas da França, dos Estados Unidos, né? Da Alemanha. Então, você tem um evento que é realmente muito prestigiado no Brasil e fora do Brasil, né? É isso. Eu acho que, não sei se a gente pode conversar mais, se já estamos com o tempo esgotado, não sei. Se tem alguma pergunta aí do pessoal que está nos assistindo. Tá ótimo, obrigada. Como é que nós estamos, Thalita James? Oi, Isa. Nós estamos dentro da nossa agenda, por enquanto. Se vocês quiserem conversar mais um pouquinho, está liberado. Mas eu queria aproveitar que vocês deram esse espacinho para lembrar as pessoas que vocês podem mandar questões aqui na ferramenta de QIA, essa ferramenta que está no rodapé aqui do Zoom. Então, vocês podem enviar as perguntas aqui por essa ferramenta, que a gente vai passar depois para a Thalita Gama e para a Isa responderem aqui no ao vivo, tudo que for possível responder. Então, fiquem à vontade, Isa, se você tiver mais alguma questão, ou Gama, se você tiver alguma questão para a Isa, também pode ficar à vontade, vocês ainda têm aí 5 minutinhos. Isa, conta pra gente como é que começou a sua relação com o movimento associativo. Foi no Rio ou foi já em Brasília? Bom, gostei da pergunta. Não, na verdade, no Rio de Janeiro, eu apenas fui associada. Quando eu vim para Brasília em 71, né, porque eu fiz um concurso federal no Rio e me mandaram para Brasília. E eu fui para o Estado-Maior das Forças Armadas, naquela época era o nome, hoje é Ministério da Defesa. Então, lá eu trabalhei 28 anos como bibliotecária. Então, como eu já tinha também tempo, né, de serviço, eu resolvi me aposentar, mas
foi normal, deu 31 anos de trabalho, né? Contando com outros que eu tinha. Então, em 71, a primeira coisa que eu fiz foi, eu sabia que eu não ia sair de Brasília mais. Fui no Conselho Regional para mudar o meu lugar de residência, né? E fui na Associação dos Bibliotecários para me associar. E lá eu encontrei o primeiro bibliotecário que eu tive contato, foi o Aníbal Rodrigues, né? que faleceu já, mas o Aníbal foi uma pessoa extraordinária. Ele é que realmente me incentivou a trabalhar dentro do movimento associativo. Em 72, ele foi se candidatar a segundo mandato. E aí me convidou para entrar na diretoria. Aí eu não saí mais da diretoria. Eu virei tesoureira, eu fui do Conselho Fiscal, eu fui diretora social, fui diretora técnica, fui vice-presidente, até que peguei a presidência. Então, fui 3 vezes presidente. Então, foi assim, foi um convite desse grande amigo, que foi o primeiro bibliotecário que eu tive contato em Brasília, que foi o Aníbal Rodrigues. E daí não saí mais, né? Me incentivou cada vez mais, porque a BDF realmente é muito reconhecida no Brasil todo, né? E até no exterior, porque nós tínhamos a revista, né? De biblioteconomia, que até hoje ainda é citada, até no exterior, o pessoal que faz trabalhos de mestrado, tese, e etc. E foi assim que eu estou aí. Mesmo aposentada, eu agora realmente deixei a diretoria, não participo mais. Eu sou apenas associada. Mas, enquanto eu tiver vida, eu vou continuar associada, entendeu? E vou continuar também no conselho, pagando meu conselho, porque eu continuo trabalhando na área. Eu trabalho muito no computador, fazendo fichas para a catalogação na fonte, que foi um assunto debatido também dentro dos congressos de biblioteconomia. Lembra? Eu vi lá que você botou isso, e eu disse, é isso aí, realmente. Foi um assunto, o debate da catalogação na fonte, né? E outro debate também importante que saiu dos congressos, até do congresso aqui de Brasília, com o CBBD, foi as publicações oficiais, que ninguém ligava para isso, mas nós fizemos mais de 6 seminários debatendo isso e levamos para o Congresso também. E acabou que hoje as publicações oficiais são normalizadas, tem normas e tudo, né? Isso é muito importante para os catalogadores, para o pessoal que trabalha nas bibliotecas. Então, foi assim que eu entrei, daí não saí mais. Estou aí, realmente, enquanto eu puder contribuir para a área, eu vou contribuir. E peço que todos, eu incentivo muito que o pessoal se associe, que o pessoal se registre, né? Porque eu tenho muita segurança da minha profissão, justamente porque é uma profissão regulamentada e porque eu tenho um código de ética, entendeu? Então, muitas vezes eu tive situações em que eu confrontei as autoridades, né, que eu era subordinada. Não, eu não posso fazer isso de jeito nenhum. Eu tenho um código de ética, né? Eu tenho um código, eu tenho que seguir, senão o conselho vai me penalizar, entendeu? Então, isso é muito importante, o pessoal respeita muito isso, né? Então, eu só devo... Agora, o movimento associativo, eu só devo agradecimento. No 28º Congresso, que você cita também, eu recebi
uma homenagem pelo meu tempo de serviço voluntário ao movimento associativo. Eu fiquei muito feliz, muito feliz. Eu estava lá, eu lembro disso. Você lembra? Pois é. Então, eu fiquei num contentamento que eu até esqueci, né, de pegar a placa. Eu estava tão nervosa, mas foi um reconhecimento que, para mim, não que eu queira um reconhecimento, mas é muito bom você ter o reconhecimento. Claro. Né? Foram muitos Você anos de saber dedicação. que não trabalhou em vão. Alguém viu que você trabalhou, né? Então, as pessoas consideram isso, né? Então, é isso. Então, eu devo muito ao movimento associativo, jamais me arrependi de trabalhar no movimento associativo, de ser presidente da BDF, de jeito nenhum. É duro, não é fácil, é um trabalho difícil, né? Mas porque é voluntário, as pessoas podem... Né? Então, é um negócio que, muitas vezes, aqui no Brasil, o pessoal voluntário não leva muito a sério o voluntariado, né? Mas eu sempre levei muito a sério, muito a sério. Um exemplo, Luísa, um exemplo. Então, eu agradeço demais ao movimento associativo. Fui muito feliz, fiz muitos amigos, né? Onde eu chego, o pessoal, oi, Isa, da BDF! Entendeu? Então, eu fico muito feliz com isso, muito feliz. E eu sei que também contribuí muito, através da BDF, com os cursos de auxiliar de biblioteca, que hoje nós temos profissionais bibliotecários que saíram do nosso curso de auxiliar, porque ficaram encantados com a área e resolveram fazer biblioteconomia. Pessoas que trabalharam na Câmara, no Senado, nos tribunais, passaram pelos cursinhos de auxiliar da biblioteca, porque eles eram estudantes de biblioteconomia, mas queriam saber mais e tal, né? E aí iam para o cursinho da BDF. Né? Uns não, foram para o curso sem, não trabalhavam ainda. Né? Então, é isso. Muito legal. Isa, Thalita, muito obrigada por essa conversa de vocês. Eu queria lembrar mais uma vez a nossa audiência que as perguntas podem ser enviadas pela ferramenta identificada como Q&A no rodapé aqui do Zoom e que aqueles que desejarem receber certificado de participação no evento devem preencher o formulário disponível no link que está no nosso chat. E, a fim de incluirmos mais pessoas nesse diálogo que a Isa e a Thalita estão conduzindo com maestria, eu queria trazer algumas questões da nossa audiência. A primeira pergunta vem da Solange Jacinto, e ela pergunta tanto para a Thalita quanto para a Isa. Quais as previsões, na opinião de vocês, para a nossa profissão? Considerando que pessoas de fora da nossa área duvidam da nossa continuidade, praticamente prevendo a extinção da profissão. Vocês têm alguma palavra de incentivo para deixar aí para a gente? Olha, eu tenho ainda pelo menos uns 32 anos de carreira. E não acredito que a sociedade poderá descartar a profissão de bibliotecário. Pode ser que, no futuro, tenhamos outra nomenclatura, como a discussão que eu até trouxe aqui, mas o aparato teórico, metodológico, fazer bibliotecário, acredito que sempre será necessário, independente do formato, ou de você estar na biblioteca, ou de você pegar um livro físico. Isso não deixará de ser útil. Agora, sim, existe um campo inexplorado aí pelos bibliotecários dessa parte tecnológica, que são assuntos que a própria grade das universidades estão tendo que se atualizar. Então, essa evolução vai acontecer, mas não acredito que a nossa profissão será extinta, como, né, alguns gostam de falar por aí. Jamais. De jeito nenhum, de jeito nenhum. A biblioteconomia vai continuar, o bibliotecário vai continuar. Eu sempre tive muito prazer em dizer eu sou bibliotecária,
porque eu sei do valor do profissional, entendeu? Eu sei o valor que eu tenho para a sociedade. Então, eu jamais penso que a profissão vai acabar. Não penso isso de jeito nenhum. Nem cogito isso. O profissional, claro, vai ter que se adaptar às tecnologias, vai ter que seguir o rumo, né, da informação, porque nós trabalhamos com informação. Então, onde a informação estiver, se está na nuvem, se está onde estiver, a gente vai ter que buscar, né? Então, isso o profissional vai ter que realmente se adaptar a essa nova tecnologia. Mas eu não acredito que nos próximos anos vai deixar de existir a profissão de bibliotecário, jamais. O meu diploma é bibliotecário e documentalista, porque a Universidade Católica do Rio de Janeiro, Santa Úrsula, né, é o diploma, está lá no meu diploma, bibliotecária e documentalista. Mas eu nunca usei documentalista, eu sou bibliotecária, entendeu? Certíssima, Isa, certíssima. Tem uma pergunta aqui da Aline, ela pergunta o seguinte, Aline Moreira, por que atualmente as associações, sindicatos e conselhos não são bem vistos pelos próprios bibliotecários? Muitos não valorizam. O que fazer para mudar a visão de que o conselho não faz nada? Pois esse é o argumento que utilizam para não participarem. Vocês concordam com isso? Vocês acham que tem essa imagem equivocada do movimento associativo, dos conselhos? O que vocês acham que pode ser feito para mudar essa imagem? Como bibliotecária, eu aconselho e falo isso assim, para os meus alunos, para as pessoas que seguem a Santa Biblioteconomia, que elas precisam primeiro se informar, com informações de qualidade. Primeiro, sobre o que cada uma dessas instituições é responsável. Porque muitas vezes tem uma confusão do que a associação pode fazer, do que o sindicato pode fazer, ou do que o Conselho Federal e Regional tem legislação. Então, eu acho que é preciso esse esclarecimento inicial e essa atração para que as pessoas participem. Eu acredito que até estarmos tão conectados, redes sociais, ajuda, porque o movimento associativo consegue impactar mais as pessoas do que só eventos presenciais. Então, é preciso essa consciência de classe mesmo. Olha, nós somos bibliotecários. Se nós não valorizarmos as instituições da nossa área e não apoiarmos, quem irá? Né, para começo de conversa. Então, eu acho que é uma relação de troca, de esclarecimentos, né, que o Conselho e as associações já fazem, eu acompanho, né, as divulgações sobre eventos, sobre o que eles podem fazer para ajudar a nossa área, e essa insatisfação, eu acredito que não existe uma profissão, e aí não adianta você ser médico, engenheiro, pessoal do direito, todos vão ter profissionais que vão estar reclamando ali de alguma coisa, insatisfeitos com algo. Não existe profissão perfeita, né? A nossa profissão, como todas, tem coisas boas, tem coisas a se melhorar, e nós estamos aí nessa construção. Ninguém entra numa área e já está tudo pronto, né? Lindo, maravilhoso, só vai aproveitar as coisas boas. Nós, enquanto profissionais, precisamos também ajudar nessa construção e apoiar o movimento associativo, faz parte disso. As críticas são muitas. Nesses 40 anos de movimento associativo, é o que mais eu ouço, né? É o que mais eu ouço. E também as críticas aos conselhos, que eu rebato na hora, porque você precisa estar dentro da instituição, né? Isso que você falou, precisa conhecer, você tem que ir. Então, você tem que ir. Se você acha que o conselho não funciona, vai lá no dia de reunião, pede para ir, faz um contato e vai lá. Então, eu, como presidente da BDF, participei de várias, porque a associação
ela é membro nato do conselho, ela tem que participar das reuniões. Então, enquanto eu fui presidente, eu ia para as reuniões. Não é? Então, eu via perfeitamente o esforço que eles fazem. Né? Então, ir lá convencer o prefeito, ir lá falar com o secretário de Cultura, entendeu? Deixar seu trabalho para ir lá resolver uma situação de um profissional que está sendo maltratado, né? mal avaliado. Né? Então, não existe isso. Tem que realmente falhas temos, os conselhos temos, porque principalmente as associações, porque as associações é o pessoal voluntário, o conselho também, o pessoal não ganha nada, é voluntário também, mas já mais profissionalizado, sabe? Porque eles estão ligados a um órgão federal, e a associação não. Então, são todas pessoas que não entendem, não são profissionais de administração, são bibliotecários que estão trabalhando numa associação. Então, às vezes, há falta de profissionalismo nas associações, isso é verdade. Mas não impede, de maneira nenhuma, que você vá conhecer, vá até lá, converse e esclareça, né? Porque desse descontentamento. Por quê? Né? Pessoal, a gente está chegando no finzinho, mas eu queria, de maneira bem breve, ver se a gente consegue responder duas perguntas da Solange, duas em um, bem rapidinho, bem objetivo. A primeira delas é a seguinte: com a pandemia, houve um adiamento do último CBBD, que será realizado virtualmente, inclusive, esse ano. Vocês acreditam que é um caminho sem volta a realização desse tipo de evento de forma 100% virtual? E sim ou não? E qual o tema que vocês acham que, considerando, né, todo esse histórico de temas do CBBD, quais os temas ou qual o tema que vocês acham que precisa ser debatido de agora em diante? Não acredito que vai ser só virtual, porque nós queremos contatos, né? Queremos nos encontrar de forma segura, e o encontro ao vivo, você tomar um café, você abraçar o seu colega de outro estado, isso dá uma magia para os eventos e queremos de volta. Acredito que a federação também deve estar pensando por aí. Eu, como participante, prefiro que seja presencial. Agora, sobre temas, acho que temos aí muito a discutir sobre a lei de dados, a lei geral de acesso aos dados. Os bibliotecários têm que debater sobre isso relacionado à nossa área, toda essa parte tecnológica e também parte social. O que não falta é tema importante para a gente levar aí para os próximos eventos. Então, que seja um sucesso o desse ano remotamente, ainda estamos aí no processo da pandemia, mas tomara que no próximo evento a gente já consiga se encontrar presencialmente. Sem dúvida, no próximo eu vou estar lá. Oba! Vai ser presencial, sem dúvida, viu? Vai ser. E é como, olha, tem muitas cabeças boas lá em São Paulo para pensar tema, viu? Vai ter muita coisa para eles pensarem, viu? Mas concordo com a Thalita, esse de dados, informação sigilosa, né? Tem uma opção de coisa aí, né? Vamos ver. Mas vai ser, se Deus quiser, o próximo é presencial. E eu torço para isso. Tenhamos fé. Eu gostaria de encerrar esse evento lembrando que durante o mês de março nós celebramos o Dia do Bibliotecário. A gente trouxe à tona nos eventos e nas redes sociais questionamentos sobre a valorização profissional, sobre a importância do fazer, sobre o nosso agir. A ação bibliotecária vai além dos muros da biblioteca, além dos catálogos e dos balcões. A nossa ação está presente no nosso dia a dia, nas redes sociais, na explosão de informação e no combate à desinformação, na disseminação das notícias e na identificação das fake news. Está no nosso discurso, nas nossas pesquisas, na nossa relação com os nossos pares,
na nossa motivação, na inspiração, no questionamento e na resposta, na ética e na moral do nosso próprio fazer. Ser bibliotecário é mais do que ser bacharel em biblioteconomia. É como exposto no nosso juramento, tudo fazer para preservar o cunho liberal e humanista da profissão, fundamentados na liberdade de investigação científica e na dignidade da pessoa humana. Eu agradeço a presença e o tempo de todos vocês, em especial a Thalita Gama e a Isa Antunes, e ao apoio das diversas equipes do STF envolvidas nesse evento, a comunicação institucional, o cerimonial, a gerência de áudio e vídeo, a Secretaria de Tecnologia da Informação, por todo o suporte e acolhimento. Eu devolvo a palavra ao nosso cerimonialista, Rodrigo, e desejo uma boa tarde a todos. Boa tarde. Obrigada. Muito obrigada. Agradecemos a participação de todos. Informamos que, em breve, o conteúdo deste encontro ficará disponível no canal do Supremo Tribunal Federal no YouTube. Com a devida autorização, declaro encerrado este evento. Tenham todos uma boa tarde e uma excelente semana.